Fala galerinha, bom dia, não sei que horas você vai assistir a este vídeo. Seja bem-vindo ao canal Sociedade Malta. Sinta-se cumprimentado. A gente não tá mais como antes, né, gravando vídeos assim com opiniões, mas era muito importante, né, a gente dar, né, a nossa contribuição aqui em relação ao que aconteceu nos últimos 3 jogos do Vasco, né? O Vasco, 3 jogos que não joga bem. Nas semifinais do Campeonato Carioca foi amplamente dominado pelo Nova Iguaçu, que merecidamente, né, se classificou para a final do Carioca juntamente com o Flamengo, deixando aí Fluminense e Vasco de fora, né? E enquanto a gente está aqui transitando em São Luís do Maranhão, aproveitei para gravar esse vídeo aqui, né? Alguns pontos importantes, tá? Acho que o Vasco se complica mais uma vez, né, em seu futebol, no planejamento do futebol, por conta de decisões equivocadas da 777. E aí, como não tem ninguém que possa criticar, né, e cobrar, a não ser a torcida, fica muito cômodo trazer jogadores para compor elenco, né? E o Ramon Dias, que é um técnico que, a meu ver, pode ajudar muito, né, pode contribuir bastante com a gente na temporada, se vê limitado, né? E claro, né, não estou aqui passando pano pro Ramon Dias, que já tomou decisões equivocadas, né? Como a de ontem, por exemplo, manter o Praxedes, que Praxedes no time titular do Vasco não tem condições de ficar. Então o Praxedes, né, acabou sendo titular ontem. Não entendi por que o Praxedes foi titular e o Paulo Henrique, jogando o futebol que vinha jogando, ficou na reserva, né? Isso são coisas que a gente tem que cobrar realmente, mas Ramon Dias e Emiliano Dias fazem um trabalho até bom diante das peças que o Vasco tem hoje. Então, cobrar do técnico é normal, né? Mas temos que entender também o que é que o Ramon Dias tem nas mãos para realmente trabalhar, né, de forma tranquila e desenvolver o futebol do Vasco, né? E esse é um ponto que, desde que a 777 chegou, é um ponto muito crítico, né? São jogadores que chegam para o Vasco de forma inexplicável. É o caso do Praxedes, é o caso do atacante do ano passado, né, Sebastião Ferreira, que são apostas, né? O Vasco não precisa de apostas, né? O Vasco precisa de uma continuidade para montar uma base de jogadores que possam ajudar o Vasco a ter o equilíbrio necessário para enfrentar momentos bons e ruins, né? Jogadores com personalidade, como é o caso do Léo Jardim, como é o caso do Medel, né? Como é o caso do Payet, como é o caso do Verratti, né? Como é o caso do Jair, né? Assim, jogadores que tenham essa maturidade e essa capacidade de dar tranquilidade dentro de campo para em momentos complicados que o Vasco tem e vai enfrentar durante a temporada, né? Inadmissível que o Vasco monte elencos de apostas, né, o tempo todo, né? Então o Vasco precisa da sua torcida para pressionar a diretoria da 777 e pressionar o Alexandre Matos para que tragam contratações que possam vestir a camisa e serem titulares absolutos do Vasco. Não dá para aceitar, por exemplo, que vendendo um Gabriel Peck, que era titular e que ajudava, o Vasco traga, por exemplo, um David, né, que fez gol, tal, a torcida até brincou que nunca tinha criticado, também brinquei com isso, mas isso não é brincadeira, né, cara? Isso é uma coisa muito séria, né? Trazer um jogador que não vai ajudar, que vai ser reserva do elenco frágil que o Vasco tem, para que serve? Não vai servir, né? E numa temporada difícil em que o Vasco tem oscilações, a gente precisa de peças que possam de fato ajudar. Por exemplo, né, para que Praxedes como titular do Vasco? E aí o Ramon Dias vem, né, a público pedir que a torcida não critique, mas é inadmissível que o Ramon Dias consiga insista, né, melhor falando, na escalação de um jogador que não está preparado para ser titular do Vasco. Se o cara não aguenta uma pressão da torcida num momento difícil, se o cara não consegue desenvolver futebol desde o ano passado, está no Vasco desde o ano passado, ele não consegue jogar bola, para que ficar insistindo numa peça que não vai ajudar? Era melhor ter entrado com outro atleta que pudesse ajudar. O Vasco teve aí o Paulinho, né, que infelizmente se contundiu
jogador importantíssimo, né? Que chegou com uma aposta, né? E chegou e ajudou. Esse ajudou, né? E na ausência do Paulinho, a gente não conseguiu ter ainda jogadores que pudessem resolver ali aquela pegada firme do meio de campo, né? Capaz de marcar e sair em velocidade. Então o Vasco tem que ir ao mercado buscar um titular absoluto para essa posição, buscar um titular absoluto para a ponta esquerda, ponta direita, para que o Vasco possa ter o equilíbrio necessário para jogar de igual para igual com qualquer adversário. E claro, né? Vai perder jogando bem e a torcida vai entender. Agora, perder jogando mal e de forma consecutiva, de forma seguida, não dá. Aí realmente vai ser criticado o técnico, vai ser criticado o diretor de futebol, vai ser criticado a diretoria, tanto da Associativo quanto da SAF, e a torcida fica impaciente. E aí, cara, quem não tem psicológico para lidar com uma situação como essa, não precisa permanecer no Vasco, tá? Bom, essa foi a minha opinião. Se você concordou, deixa aí o like, tá? De repente a gente consegue voltar aqui e fazer outros conteúdos, mas te agradeço imensamente por ter ficado até aqui e nos escutado. Concorda? Deixa tua opinião aí. Se não concorda também, diga o que você pensa a respeito. Valeu?